Bem, para iniciar a fala com esse grupo aqui agora, eu repito uma e outra vez: divindade, limpa em mim as memórias que compartilho com todos que estão ouvindo este áudio agora. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Bom, a história de Cristo, ela teve particularidades em toda a sua trajetória, desde o nascimento até a morte. Cristo, ele abalou os alicerces da história humana através da sua própria história. O seu viver, os seus pensamentos, atravessaram gerações e gerações, varreram séculos, embora nunca tenha procurado status social ou político. Ele cresceu sem se submeter à cultura clássica do seu tempo. Quando abriu a boca, produziu pensamentos de inconfundível complexidade. Tinha pouco mais de 30 anos, mas perturbou profundamente a inteligência dos homens mais cultos da sua época. Os escribas e os fariseus, que possuíam uma cultura milenar rica, eram intérpretes e mestres da lei, ficaram chocados com seus pensamentos. Sua vida sempre foi árida, sem nenhum privilégio econômico ou social. Conheceu intimamente as dores da existência. Contudo, em vez de se preocupar com as suas próprias dores e querer que o mundo gravitasse em torno das suas necessidades, ele se preocupava com as dores e necessidades alheias. O sistema político e religioso não foi tolerante com ele, mas ele foi tolerante e dócil com todos, mesmo com seus mais ardentes opositores. Cristo vivenciou sofrimentos e perseguições desde a sua infância. Ele foi incompreendido, rejeitado, zombaram dele, cuspiram em seu rosto. Foi ferido física e psicologicamente. Porém, apesar de tantas misérias e sofrimentos, não desenvolveu uma emoção agressiva e ansiosa. Pelo contrário, exalava a tranquilidade diante das mais tensas situações e ainda tinha fôlego para discursar sobre o amor no seu mais poético sentido. Muitos autores, ao longo dos séculos, abordaram Cristo em diferentes aspectos espirituais, sua divindade, seu propósito transcendental, seus atos sobrenaturais, o seu reino celestial, sua ressurreição e escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Quem quiser estudar esses aspectos vai ter que procurar, nos textos aí desses autores, pois a análise da inteligência de Cristo o investiga através de outra perspectiva, de outro ângulo, de outro ponto de vista. Então, o autor desse livro, o Augusto Cury, ele fez uma investigação talvez jamais realizada pela ciência, da interpretação ou pela psicologia, da interpretação dessa inteligência de Cristo. Ele investiga a singular personalidade de Jesus Cristo. Ele analisa o funcionamento da sua surpreendente inteligência, estuda a sua arte de pensar, os meandros da construção dos seus pensamentos nos seus focos de tensão. A inteligência é composta de muitos elementos. Em síntese, ela se constitui da construção de pensamentos, da transformação da energia emocional, do processo de formação da consciência existencial. Quem sou? Como estou? Onde estou? Da história inconsciente arquivada na memória da carga genética. Aqui, o autor ele vai definir a personalidade como a manifestação da inteligência diante dos estímulos do mundo psíquico, bem como dos ambientes e das circunstâncias em que uma pessoa vive. Todo ser humano possui uma inteligência.
mas nem todos desenvolvem suas funções mais importantes. Então, durante quase 2 décadas, o autor pesquisou o funcionamento da mente, a construção da inteligência e o processo da interpretação. E ele afirma, né, esse ator, ele afirma, porque ele é psiquiatra, ele é médico, ele é dentro da medicina, é um cientista, ele diz que ele pode afirmar com segurança que Jesus possuía uma personalidade bastante complexa, muito difícil de ser investigada, interpretada e compreendida. Este é um dos fatores que inibiram a ciência de procurar investigar e compreender ainda que minimamente a inteligência de Jesus. Analisar a inteligência de Jesus Cristo é um dos maiores desafios da ciência. Após ter desenvolvido os alicerces básicos de uma nova teoria sobre o funcionamento da mente, o autor diz que começou a se envolver nesse enorme e estimulante projeto que foi investigar a personalidade de Jesus. E foram anos e anos de estudos em que ele procurou, dentro das limitações, né, claro, fugir de respostas aleatórias, das explicações científicas superficiais. Interpretar a história é uma tarefa intelectual das mais complexas. Significa reconstruí-la e não resgatá-la de maneira pura. Reconstruir os fatos, ambientes, circunstâncias do passado é sim um grande desafio. Se o leitor e o ouvinte tentar resgatar agora suas experiências mais marcantes, vai verificar que, frequentemente, reduz a dimensão das dores e dos prazeres vividos no passado. Vamos estudar este assunto aqui. Todo resgate do passado está sujeito a limitações e imperfeições. E o estudo desse livro, né, que é um exercício de interpretação psicológica da história, não vai fugir dessa regra. Se interpretar a história é uma tarefa intelectual complexa e sinuosa, imagine como deve ser difícil investigar a inteligência de Cristo, os níveis da sua coerência intelectual, sua capacidade de gerenciar a construção de pensamentos, de transcender as ditaduras da inteligência, de superar as dores físicas e emocionais e abrir as janelas da mente das pessoas que o cercavam. Jesus possuía uma personalidade difícil de ser estudada. Suas reações intelectuais e emocionais eram tão surpreendentes e incomuns que ultrapassam os limites da previsibilidade psicológica. Apesar das dificuldades, é possível viajarmos por algumas avenidas fundamentais do seu processo e do seu pensamento, e aí a gente pode começar a compreender algumas áreas importantes da sua inteligência. Quem foi Jesus Cristo?